Boa noite. Segunda-feira, muita coragem, muita fé. Estamos na luta. Estamos na luta, inclusive, para pegar ladrão, para pegar safado. Esses que a gente é obrigado a votar de 2 em 2 anos para compor a nossa ilustríssima Corte Municipal de Vereadores, que aqui e acolá estão fazendo atos que talvez não queiram tanto que saibamos, aos nossos representantes para questões estaduais, 42 estão lá na Assembleia Legislativa, e mais essa cacetada de vereador e prefeito, 217 prefeitos que nós temos aqui no Maranhão, compostos por suas câmaras municipais, que tem ali no mínimo 11 vereadores, alguns 15, e aqui em São Luís é um bocado. Mas nós estamos aqui, como diria meu querido amigo Jânio Arley, que Deus o tenha, de olho em vocês. E estamos aqui sempre trazendo pessoas que trabalham nos diversos ramos da vigilância, que ficam olhando para os gastos dessas pessoas, para o que elas fazem, para o que elas deixam de fazer. Para começar essa segunda-feira, recebemos aqui uma pessoa do Tribunal de Contas da União, relativa ao Estado do Maranhão, que é o seu Alexandre Valhaven. Ele tem esse nome bonito, nome holandês. Até perguntei para ele se era primo de Ana Jansen, mas não é. Está aqui. Doutor Alexandre, muito obrigado por sua presença aqui em Os Analistas. Obrigado pelo convite, estamos ao dispor. Como é que está lá no tribunal, doutor? Muito trabalho? Sim, o tribunal tem muito trabalho, como sempre, né? A fiscalização de recursos públicos exige muito trabalho, muita perseverança. Mas a gente está tentando traduzir isso no melhor momento, que é a criação da rede de controle da gestão pública aqui no Maranhão. Essa rede de controle, ela foi criada em 2010 e tem dado maior vigor a parcerias na fiscalização de recursos públicos aqui no nosso estado. O senhor é o secretário de controle externo lá do tribunal. O seu trabalho é o quê? Coordenar uma equipe? Como é que é esse controle externo? E quais que são os tipos de controle que vocês têm lá, doutor Alexandre? O controle se divide em controle interno e controle externo. O controle interno é feito pelas controladorias, a exemplo da CGU, CGE, CGM de São Luís e outras. O controle externo, que é um auxílio ao Poder Legislativo, no caso do TCU, nós auxiliamos o Congresso Nacional a realizar a fiscalização dos recursos públicos federais. Ele é feito por 26 unidades do TCU em cada estado, tem uma em cada capital. Nós temos mais 26, aproximadamente 27, em Brasília. São secretarias especializadas em cada tema, de energia nuclear a submarinos, defesa, segurança pública. Nos estados nós somos chamados de generalistas, porque qualquer assunto que for necessário, a gente tem que fazer uma auditoria, uma fiscalização, um acompanhamento. É o que acontece aqui com a minha equipe lotada aqui de auditores aqui no Maranhão. São quantos? São 17 auditores. O efetivo total do Maranhão para cobrir os 217 municípios, doutor? Isso, são no que tange a recursos públicos federais, sim. 17 pessoas. Isso. Como é que é essa demanda, doutor? É uma demanda muito grande. A Secretaria do Maranhão, do TCU, já há bastante tempo, é uma das secretarias que tem mais processos. Processos é um conjunto de documentos que a gente autua para acompanhar determinada irregularidade ou prestação de conta. O Maranhão tem um dos maiores índices de tomada de contas especiais, que são processos exclusivos para se apurar prejuízos. Há um cometimento de alguma irregularidade de propriedade por um gestor, é aberta uma tomada de conta especial pelo Ministério Repassador, encaminhada ao TCU. E nós vamos acompanhar esse processo, diligenciar, e o tribunal, ao final, julga se aquele gestor cometeu uma impropriedade, uma irregularidade ou não, e propõe uma punição, se for o caso. E esses processos que... Sexta-feira nós até recebemos aqui entrevista brilhante, né, Natanael, de Dr. Douglas de Melo Martins, que é o juiz dos na vara de interesse difuso, difusos e dos coletivos, né, que envolve muita gente. Aí a gente estava conversando aqui que o
O judiciário ele precisa ser provocado. Isso. No caso do tribunal do TCU, como é que é a ação de vocês? A tomada de conta é feita e vocês detectam alguma coisa, recebem denúncias? Como é que flui o trabalho, doutor? Muito boa pergunta. O tribunal trabalha em várias frentes. Ele pode ser provocado através de uma denúncia de qualquer cidadão pode denunciar ao TCU. Nós somos provocados por informações recebidas de parceiros de fiscalização, TCE, CGU, Polícia Federal, e abrimos uma investigação própria, ou até por intermédio de uma prerrogativa dos auditores de controle externo do TCU, fazer eles mesmos representarem quando tem notícia ou conhecimento de alguma irregularidade que mereça a atuação do Tribunal de Contas. Mereça no sentido de termos competência para fiscalizar. E como é que é esse volume de denúncias? A maioria chega através de que canal? Chega muita coisa pela nossa ouvidoria, são anônimas, né? Chegam na minha mão aqui, por exemplo, para analisar, eu não sei quem é. Eu vou analisar os fatos que estão ali. Elas chegam com denúncia subscrita, a pessoa protocola do tribunal, hoje nós temos um protocolo eletrônico, a pessoa não é obrigada a ir no TCU, na minha secretaria, para protocolar, ela faz pela internet. E também por meio de ações dos próprios auditores. Nós temos um plano de auditoria anual, um plano operacional, que é submetido a Brasília nos encontros de dirigentes anuais que o TCU faz. Ali se decide a pauta de trabalhos que cada secretaria vai fazer. Determinado o quê? Análise de risco e indícios de histórico, situações passadas. Há um confronto dessas duas variáveis e a gente então organiza o nosso processo de fiscalização anual. Lógico que isso não é uma regra, não é um trilho, é uma trilha, porque surgindo fatos novos, de qualquer local, a gente tem que parar, às vezes, para rearrumar a mão de obra e se dirigir àquele fato novo. Especificamente no Maranhão, doutor, a gente sabe, a gente acompanha que as eleições no Maranhão, né, são financiadas aí, né, em grande parte das cidades por agiotas, que entram ali com a garantia de ter um serviço de merenda escolar, de qualquer outro serviço que a prefeitura possa oferecer, e aquele ali é um mecanismo, diga-se, aparentemente legal. Né? A sociedade inteira sabe como é que funciona esse modus operandi. Como o TCU enxerga isso e atua isso no combate dessa agiotagem nos municípios? Certo, esse é praticamente um crime, né? Considerado uma prática de crime. Prática de crime normalmente é a área de Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado. Mas o TCU já se virou contra a corrupção, já abriu os olhos para combater a corrupção na rede de controle, principalmente. Nós trocamos informações de inteligência, lógico, e cada um na sua área faz a sua investigação e colabora com o outro, para que no final a gente consiga o êxito que se pretende, combater aquele ato corruptivo. Essa era até a minha pergunta, essa rede que nós temos diversos órgãos, cada um com suas especificidades, o Ministério Público Federal, o próprio Judiciário com suas ouvidorias, além do Tribunal de Contas dos Estados. Essa rede organizada, doutor, vocês conversam com o Ministério Público? Como que funciona isso? A história começou em 2010. O TCU sentiu essa necessidade, por meio do presidente da época, ministro Biratã Aguiar, dos órgãos conversarem entre si. A gente não conversava, essa é a realidade. Trabalhava cada um no seu, vamos chamar de canteiro. Visto isso, detectado isso, se propôs um pacto nacional, cada estado iria organizar uma rede com base num termo de cooperação redigido pelo TCU e discutido com todos os TCEs, principalmente. Se formou a rede de controle nacional, discutiu-se com os principais órgãos lá em Brasília, Ministério Público Federal, Judiciário, Polícia Federal, TCU, CGU, Ministério da Fazenda, e se decidiu implementar. Então, aqui no Maranhão, por exemplo, nós firmamos nosso termo de cooperação em 2010. Eram poucos órgãos no começo, mais um núcleo duro, e aí se desenvolveu, se criou as audiências de controle social, que a gente vai conversar depois, e a partir de 2012 essa rede começou, 2013 principalmente, começou a ganhar mais força, mais ímpeto, né? Não coincidindo com a minha chegada aqui no Maranhão, mas é porque a orientação do tribunal era essa, que a gente desse, valorizasse o trabalho em rede, e a gente tem conseguido. Hoje a rede daqui do Maranhão, a rede de controle da gestão pública, é motivo de orgulho. E é composta por que órgãos? Então, 28 órgãos. Eu não vou conseguir citar todos. Certo. Mas nós temos o TCU, CGU, Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, Ministério Público do Maranhão, TCE, Secretaria da Fazenda, STC. Aqui, por incrível que pareça, nós temos, inclusive, controladores gerais de municípios, de municípios maranhenses. Ou seja, pessoas que estão também fiscalizadas pelos órgãos da rede fazem parte. Como isso é possível? O cidadão vai perguntar, mas vocês estão entregando ouro lá dentro? Tem gente que vocês fiscalizam e estão lá. Não, as coisas funcionam de forma estanque.
Eu tenho que fazer uma determinada investigação ou processo contra determinar, ou a partir de determinado órgão, aquele órgão não vai participar daquela conversa. E todos os órgãos da rede sabem que doa quem doer, nós vamos fiscalizar quem precisar ser fiscalizado. E nós não sofremos daquele mal que assola o Brasil, que é o corporativismo, doutor, Não, dentro não disso? há, isso fica bem, não é nem tácito, fica expresso Certo. dentro da rede, que se houver necessidade já houve e tem havido. Normalmente eu faço fiscalizações no município de São Luís, por exemplo. E o município de São Luís tem a Controladoria Geral do município lá, órgão atuante, muito bem capacitado, com auditores de primeira linha, mas que sabem que nós fiscalizamos também o município. Eu tenho que fiscalizar o Estado do Maranhão, e o Maranhão faz parte, o Estado do Maranhão faz parte da rede com a STC, Secretaria de Primeira Linha, que está dando transparência cada vez mais ao Estado do Maranhão. Então, existe essas nuances e quem faz parte da rede compreende. Quem não compreende vai ter que sair, infelizmente. Até agora ninguém pediu para sair, não. Como é que está o Maranhão no quesito transparência? Tem melhorado, né? A gente tinha, algum tempo atrás, apenas 37 municípios com portais de transparência. Hoje o número aumentou muito mais. A CGU tem feito os levantamentos periódicos. O Tribunal tem feito junto às unidades federais. O Maranhão tinha ganho, há pouco tempo atrás, prêmio, inclusive, na questão de transparência do governo estadual. Agora, a situação atual vai ser medida novamente esse ano. A gente está preparando um levantamento para verificar qual o progresso ou não que houve na questão da transparência. E nos municípios, propriamente dito ali? Precisa melhorar. Muitos municípios já têm seu portal, mas às vezes portais incompletos, portais com informações que são desejadas, atualizados, não tem todas as informações, por vezes, documentos faltantes. Isso é coisa que precisa ser aprimorada e nós estamos Existe um caso nisso. específico do município de Passo do Lumiar, que inclusive saiu até uma condenação para o prefeito Domingos Dutra, justamente sobre o portal da transparência, sobre a ausência, inclusive, de transparência. Como é que está a situação de Passo do Lumiar especificamente que a gente... Eu não tenho conhecimento de Passo do Lumiar porque eu não fiz esse levantamento. Normalmente a CGU que está fazendo essa parte dos municípios, né? Mas o que acontece é o seguinte, é lei. Se não cumprir a lei, cedo ou tarde a pessoa vai ser apenada por aquilo. Então a tendência, além de se demonstrar um bom gestor, a transparência é princípio disso. Quem gosta de fazer uma boa gestão tem que ser transparente. Quem esconde alguma coisa está escondendo por quê? Né? O Tribunal de Contas da União, tudo é aberto no nosso site. Meu salário está lá. O salário de todos os meus colegas está lá, claro, para qualquer cidadão ver. Não precisa nem botar CPF, não. É direto, entrou lá, já vê. Então, se você não tem o que esconder, você tem que fazer transparência. Isso vai demonstrar o quê? Você é um gestor honesto e que procura ser competente e transparente. Há uma dificuldade, doutor, da classe política entender que as relações políticas, né, no Brasil mudou, que a transparência é essencial para a sociedade? Sim, eu acho que nem todo mundo aí se deu conta da importância da LAI, Lei de Acesso à Informação, que delimita as regras para a transparência. Nem todo mundo ainda se acostumou com o dever básico de todos nós de prestar conta. Você presta conta, seu filho presta conta a você da mesada que recebeu, você presta conta aqui na rádio do programa que está fazendo. Todo mundo tem que prestar conta, é um princípio básico. Se eu sei que você está aplicando bem o direito, é aquele ditado igual das mulheres romanas, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então a pessoa tem que parecer honesta como? Prestando contas. O TCE tem dificuldades hoje em dia ainda de receber contas de todos os municípios. Tomada de conta de especial nada mais é, muitas vezes, de atraso na tomada de conta, na prestação de conta. O município ou gestor público não presta conta no período devido. É aberta a tomada de contas porque ele foi inadimplente na prestação. Isso não só municípios, gestores federais, por vezes, acontece também. E por falar em ser e parecer, Natanael, tu sabe essa historinha aí do imperador romano? Sim. A bichinha nem era culpada, né? Era inocente. O sujeito entrou na festa vestido de mulher e fez a bobagem toda, né? E a bichinha teve que pagar, ainda perdeu o marido, deixou de ser imperatriz. Não só as romanas também, como as espartanas também. E não é? Bom, a gente volta já aqui com o doutor Alexandre. Já. Voltamos, hoje estamos falando aqui em controladorias. No caso, recebemos o doutor Alexandre Valraven, que é o secretário aqui da Controladoria Geral da União, voltado ao Estado do Maranhão. E eu queria até mandar um abraço, Natanael, aqui para nosso amigo Rodrigo Lago, que virou meme essa semana por conta do nosso querido e amado tricolor. Mas é assim, Rodrigo, uma luta depois da outra. Rodrigo que deu um gás lá na transparência, né, Natanael? Precisamos ver como é que está a questão do sucessor dele lá, né? Com certeza, né?
uma chacoalhada, né? Que normalmente assim, há uma tendência, né, quando entra um novo gestor de acomodação ali e tudo, e ele deu uma chacoalhada até porque, né, eram muitos casos aí vazando na imprensa de desmandos, de tudo. E ele teve coragem, né, e partiu para cima, foi atacado também, né, principalmente ali pelo chefe do clã dos Murat, que era o mais esbravejador, né, mais incisivo e acabou onde acabou, né? Mas é assim, tudo que vai e volta. Nós vivemos no mundo bumerangue, né? Com certeza. O eterno retorno nietzschiano. A lei da ação é reação, né? Exatamente. O Rodrigo tem por quem puxar. Grande abraço para seu Aderson Lago, um dos grandes parlamentares da história política recente do Maranhão. Mas vamos voltar aqui ao doutor Alexandre Valhaven, que é o secretário, secretário... TCU. Como é? Tribunal de Contas da União. Isso, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. E as audiências, doutor, que o senhor, como é que está acontecendo? São abertas? Ótimo, vamos conversar sobre a audiência. Primeiro, dar um abraço no doutor Rodrigo Lago, que foi um membro muito importante da nossa rede durante sua gestão da STC. Ele realmente conduziu a parte de transferência muito bem e foi um incentivador das audiências públicas também. Meu abraço para o doutor Rodrigo Lago. As audiências públicas de controle social e cidadania foi uma detecção da rede, a partir de 2012, que a gente precisava chegar mais perto do cidadão. Os órgãos de controle, o TCU, a CGU, o TCE, Ministério Público, são aqueles deuses que a gente não pode conversar, ninguém pode saber. Não é assim que funciona a coisa, né? Hoje em dia nós temos uma democracia plena, a transparência e a participação popular são fatores fundamentais para que o controle seja efetivo. Como é que eu, com 17 auditores, 18 até 30, vou conseguir fiscalizar tudo no TCU? Como é que a CGU também, com 50, 40 auditores, vai conseguir? O TCE, ninguém consegue. A gente consegue se a gente for parceiro. Parceiro de quem? Parceiro da sociedade. Por isso que o controle social está tão em voga. Porque realmente não é como aqueles modismos passageiros. O controle social veio para ficar. O cidadão que mora na cidade, que vê onde é que o dinheiro está sendo gasto, vê como não está sendo gasto, vê se está acontecendo um nepotismo, um favorecimento, ou vê se está tudo correndo muito bem e evidencia aquela boa prática, ele é fundamental no controle social. E as audiências públicas vieram para tentar fazer esse congraçamento, essa interligação dos interesses do setor de controle e fiscalização com a população. A gente começou em 2012, tivemos a primeira experiência, achamos muito positiva, e de lá para cá já são 51 audiências públicas, com aproximadamente 6 mil pessoas, mais de 6 mil pessoas treinadas. São treinadas como? A gente dá um nome legal, positivo, que é o nome de auditor social, é esse cidadão que participa das nossas audiências públicas. Ali ele conhece como cada órgão funciona, onde ele pode denunciar, como ele pode reclamar, como ele pode elogiar, como é que ele toma conhecimento de quais são os impostos que seu município recebe, como é que ele acompanha aqueles impostos. Então é um bate-papo, na realidade é um bate-papo. E como é que elas são organizadas, doutor? Essas reuniões, as pessoas podem pedir uma reunião dessa, uma audiência dessa para o seu município, os locais, e como que você consegue uma dessa? A Controladoria Geral da União mantém um núcleo específico para organizar essas audiências públicas. Ela recebe as demandas dos municípios. Às vezes é a sociedade civil organizada, às vezes são sindicatos, às vezes é a igreja, às vezes é o Poder Legislativo ou o Poder Executivo Municipal que quer levar a rede para lá para bater um papo com a sua sociedade, com a sua população. E esse pedido é recebido, a gente verifica se não tem muito tempo, que tem pouco tempo que foi feita alguma coisa lá, se não foi, a gente marca e sempre procurando o quê? Atingir um município polo, que pegue os municípios do redor e convide a população, a gente faça um evento de um pouco maior de presença, né? E tem sido assim, tem sido um sucesso, graças a Deus. O retorno que a gente tem prático é de que o número de manifestações nas ouvidorias e nos sites de denúncias dos nossos órgãos tem crescido exponencialmente por causa da nossa presença. As perguntas que são lançadas no próprio evento, a gente abre um espaço ao final para perguntas da plateia, são muito boas, perguntas que a gente às vezes nem esperava, fica surpreso, porque vem de gente humilde, não vem do advogado, do contador, apesar deles estarem também no evento. Mas às vezes o lavrador, aquele trabalhador humilde, mas faz perguntas de uma pertinência que a gente fica abismado. E isso orgulha muita gente, porque a gente vê realmente que, apesar de ser um trabalho voluntário do pessoal da rede, a gente vê esse resultado positivo para a sociedade.
E a equipe que atende essas reuniões, assim, essa rede, vão quantas pessoas mais ou menos, doutor? Normalmente são 7 órgãos que formam um núcleo forte de participação nessas audiências. É o TCU, a CGU, o TCE, o Ministério Público do Maranhão, o TRE, a Cefaz e a STC. Normalmente vai 1 ou 2 representantes de cada órgão desses. Normalmente um por causa da questão de custo, como isso envolve deslocamento. E tem um núcleo da CGU, 2 ou 3 servidores que fazem a organização junto com a administração ou quem nos convidou, que fornece o local, a gente leva material, computadores, essa coisa, e monta a audiência lá, e normalmente é o dia inteiro. Começa às 8 horas da manhã e vai até às 16, 17 horas. Foram feitas 51 desde 2013. Eu acho que já foram 52, que teve uma agora de São João dos Patos. Sim. Que foi agora no mês passado. Essa aqui é a segunda de 2019. E nós tivemos grandes catástrofes agora. Essas audiências, né, elas ocorrem em todo o Maranhão ou especificamente mais na capital? Não, a gente procura, pelo contrário, direcionar mais ao interior do Maranhão, né, para tentar atingir o máximo possível de gente. Às vezes até tem municípios que já foi repetida a audiência, por solicitação da população, porque o público sempre muda. Nós temos um público médio de 100 a 200, 200 e poucas pessoas em cada evento. Não é todo mundo da comunidade, gente que não pôde ir quer ir de novo. E esse engajamento da sociedade está mudando, doutor? Há uma preocupação maior do cidadão com os gastos públicos do Estado? Eu entendo que sim. Tanto por isso, como eu disse, pelo número de denúncias que a gente recebe, denúncias muito mais percussientes, ou muito mais fundamentadas. Antes a gente recebia, o fulano de tal está roubando aqui, padrão de vida. Você não consegue apurar nada com uma denúncia genérica. Agora não. Agora o pessoal, a população já tomou conhecimento que os órgãos de controle fornecem instrumentos para que a denúncia chegue completa, seja pela internet, seja pelo celular. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, tem o Eu Fiscalizo, que é um app, um programazinho do celular. Nele você pode fazer a denúncia anônima, se quiser, mandar fotos, mandar textos, mandar o que você quiser pelo celular. A gente recebe isso no TCU e faz a triagem e, se for o caso, autua um processo de denúncia e segue em frente. Eu ia fazer referência ainda há pouco, doutor, nós estamos tendo muitas cheias aí, a população tem sofrido muito em vários municípios maranhenses, como Pedreiras, a própria Imperatriz, até Caxias, lá no meio do sertão, teve alagamentos esses últimos dias, causando imensos prejuízos para a população e abrindo brechas para os municípios fazerem saídas de dinheiro, fugindo de licitações, decretando situações de Isso abre mais os olhos do sistema de controle ou está tudo... Sim, nós estamos atentos. Mas é uma atenção extra? Sim, essa que é a minha pergunta. Muitas vezes temos que ter, dependendo das informações de inteligência. Hoje, nenhum órgão de controle trabalha mais sem setor de inteligência, que são a obtenção de informações privilegiadas de instrumentos informatizados ou de network, né? Participação de outros parceiros na troca de informações. Um exemplo do que a gente está sempre atento e muitas vezes não se nota, que no Maranhão, em janeiro, foi um ato da rede de controle, os parceiros trabalhando junto conseguiram criar obstáculo a essa tentativa, talvez espúria, de fazer licitação. Alguns municípios pretendiam fazer licitações no dia 24 de dezembro e no dia 31 de dezembro à tarde. Agora, se sabe que o município não trabalha no dia 24, no dia 31 de dezembro, nem muito menos as pessoas vão estar atentas a um edital que saiu publicado. E para complicar seria pregão presencial e não pregão eletrônico, que é outra luta nossa, transformar em prioridade, em obrigatoriedade, o uso do pregão eletrônico aqui no Maranhão, que a gente evita muita coisa e dá mais publicidade, a concorrência é maior. Voltando ao tema, esses municípios iriam usar o pregão popular, onde a divulgação daquele pregão seria bem diminuta, talvez só algumas pessoas interessadas saberiam desse pregão. A velha carta marcada, e né, poderia haver uma situação como essa que você mencionou de cartas marcadas. Para evitar esse risco, sabedores, pela troca de informações, pesquisa em diários oficiais, etc., que isso iria acontecer, a gente conseguiu mover a rede e conseguimos cautelares judiciais da área federal para obstaculizar todas essas licitações. Elas não aconteceram. Eu acho que eu sempre comento esse dado aqui, doutor. Uma vez eu, investigando no Tribunal de Contas da União, achei uma concorrência de um município aqui, lá no oeste maranhense, lá um pouco antes de Maracaçumé ali, e o sujeito estava com uma compra para merenda escolar, ou seja, é verba federal, provavelmente, que deve estar junto do Fundo da Educação, e tinha lá para comprar 200 quilos de manjericão, doutor.
São coisas, aberrações, é uma coisa esdrúxula. Você não usa, o maior restaurante do mundo não usa 200 quilos de manjericão. Como é que o tribunal avalia esse tipo de coisa e ele ocorre muito? Ocorria muito, ainda ocorre em algumas situações. E como é que a gente tenta evitar isso? Evitando a ausência de expectativa de controle. Se você recebe 10 mil reais meus todo mês e eu não vou cobrar de você a prestação de conta, pode haver uma tentação sua em algum momento de usar aquele dinheiro porque você precisou, mas você não poderia, porque por acordo entre nós, você só poderia gastar isso comprando leite, por exemplo. Então é isso que a ajuda do controle social é importante nisso. Os órgãos não são oniscientes nem onipresentes, né? A capacidade de trabalho nossa leva a nós podermos fiscalizar tudo ao mesmo tempo. Com a ajuda da população, a gente pode chegar a um patamar maior de plenitude fiscalizatória. Ou seja, o cidadão olhando, verificando e nos ajudando. Porque esses dados hoje, que antigamente essa concorrência poderia ser antiga, não estavam disponíveis. Hoje o cidadão tem direito. Ele vê na internet, vê no Diário Oficial, vê nos portais de transferência, pode exigir da Câmara dos Vereadores ou do prefeito, por exemplo, que entregue a documentação de determinado ato licitatório. E com um pouquinho de discernimento, um grupo bem formado numa cidade interior, a gente chama até de observatórios sociais, eles podem analisar essa documentação e ver algum tipo de irregularidade e denunciar. Ou pedir ao prefeito ou à Câmara, fiscalizem, corrijam isso aqui. Às vezes nem é necessário fiscalizar. É impressionante, Nathanael, porque era um município de 12 mil habitantes. Digamos que menos da metade é estudante, né? E estudante do fundamental, porque era municipal. 200 quilos de manjericão, eu acho que os 4 anos do prefeito não dava tempo de temperar essa merenda escolar, viu? Você comenta lá. Vamos ver de quem era essa hortaliça, né? De quem era essa horta de manjericão. A gente ri, meu senhor e minha senhora, mas isso é muito triste para o nosso país. Eu tenho certeza que o senhor e a senhora percebem isso. Porque é lá da região, lá, manjericão é da região? Rapaz, manjericão é aquela coisa, né? Pega em qualquer lugar, deve ser por isso é que deve ter uma fartura de manjericão lá. A Amazônia que tinha, eles já rasparam tudo para plantar pasto. A gente volta já já. Eu já falei com Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União aqui do Maranhão, doutor Alexandre Valhaven. E as fiscalizações, doutor, como é que estão acontecendo? Eu soube que esses últimos dias vocês andaram visitando os socorrões, que são um gargalo grave da saúde aqui no Maranhão. O controle está atento a esse tipo de demanda social, né? Porque a gente sabe que é importante um bom atendimento hospitalar e foi realizado trabalho da rede de controle. Uma parceria do Tribunal de Contas da União com o TCE e fizemos auditorias, já estão em fase de conclusão, nos 2 socorrões, para a gente ver o que é que pode ter de oportunidade de melhoria, qual um plano de ataque que podia ser feito naquele hospital para melhorar o atendimento. Eu acho que está bem encaminhada a questão, porque o trabalho foi muito bem feito pela equipe do TCE e pela equipe de auditores aqui do TCU, e devem sair decisões em breve sobre esse fato. Doutor, a saúde é um caso delicado. Porque eu vejo que o Estado tenta colocar mecanismos, né, que controlem ali, somente assim, vou falar um caso específico, né, do transporte de pacientes aéreo. E tem um número X ali de acordo com contratos e tudo, mas aquela coisa, a doença, né, cada um ali que tem um ente seu, né, precisando de ajuda, vai achar que é necessidade grave e vai demandar aquilo ali do gestor do município, que acaba demandando para o gestor da saúde. Nesses casos, como é que o TCU encara essa forma ali? Não tem coração ou vale o que está escrito, doutor? Não tem chegado demandas desse tipo para a gente, porque são mais judicializadas, ou seja, o Poder Judiciário é que é demandado para que o município ou o Estado forneça aquele tipo de atendimento e, eventualmente, é atendido. Realmente gera um descompasso entre o que se recebe e o que se gasta. É um fato que tem que ser equacionado, né? Talvez com criações de mais hospitais regionais, atendimento por consórcio. São soluções que estão sendo encaminhadas. O Tribunal de Contas da União, especificamente, ele fortaleceu agora a nossa Secretaria de Saúde, que analisa temas ligados à saúde em Brasília, e está tentando justamente negociar com o Ministério da Saúde um acompanhamento de um programa que tente minimizar esses aspectos que são danosos, de qualquer maneira, ao atendimento da população. E sempre geram, né, desconfiança na população,
sempre vira pauta na imprensa, né? Principalmente Os valores, inclusive, são sempre muito altos, porque né? um transporte desse... Isso favorece, a questão emergencial às vezes favorece um descompasso entre o custo real e o custo que foi pago, né? Porque há também os aproveitadores de plantão, né? Pelas emergências, por determinadas situações. Então, tudo isso tem que ser muito vigiado. O Ministério Público, principalmente, que coíbe esse tipo de prática criminosa, eu tenho certeza que o Ministério Público do Maranhão está bem atento a esse tipo de coisa, e o Ministério Público Federal, quando acontece na seara com recursos federais, né? Que, aliás, esses recursos são muito misturados, né? Mas o Tribunal de Contas da União já decidiu, em vários acordos, que os recursos, quando misturados, eles podem ser fiscalizados pela área federal ou pela área estadual. Ou seja, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, TCU, CGU. Também tem muita mistura do meu dinheiro com o da prefeitura, né, Natanael? Do velho Odorico Paraguaçu, que continua, e muita gente achando que o dinheiro da prefeitura... Né? É uma prática comum até no Maranhão, doutor. Essa coisa, quando o prefeito é eleito ali, outubro, né? Normalmente ali, dezembro, todo mundo aparece com uma frota de Hilux renovada. A gente vê um desfile de Hilux aí pelo Maranhão. A menina dos olhos dos prefeitos. A torta e a direita, né? E a gente sabe ali, né, que pela renda de um prefeito ali, né, recém-importado, chegado no carro, que varia em torno de 14, 15 mil reais, não tem renda para chegar e para dar uma entrada no veículo desse, comprar. Como é que o TCU encara isso, que é uma prática comum? É uma particularidade que não está prevista ali, acho que é difícil de se pegar ali o prefeito com a boca na botina, mas é uma prática comum. Como é que o TCU encara isso, doutor? O TCU não examina esse tipo de fato pelo seguinte, vocês demandam o quê? Se fosse um enriquecimento ilícito, vamos falar assim, seria a Receita Federal que teria que examinar no imposto de renda daquela pessoa que comprou aquele carro, além das suas capacidades financeiras. Se foi um bem adquirido com recursos municipais, seria o Tribunal de Contas do Estado que teria que examinar se a compra foi legal, adequada, para aquilo que necessita o município. Eu entendo também que muitas vezes o prefeito pode alegar que necessita desses veículos para transitar dentro do estado do Maranhão, estado com estradas ruins, etc. É tudo uma questão de compatibilizar receita com despesa, né? Se você tem muitas despesas, talvez você tenha que se abster de uma determinada conduta para que o dinheiro não falte para quem precisa. Mas, como eu disse, é uma questão que tem que ser examinada pelo Tribunal de Contas do Estado a partir de cada caso concreto, né? Doutor, como é que vocês funcionam aqui no Maranhão? Porque é um órgão da União, né? É ligado à União. Vocês, é um concurso público, vocês vêm de Brasília, vêm de outras partes do Brasil. Como é que é composto o tribunal e aonde que funciona? O Tribunal de Contas da União é feito de seleção, concurso público, né? Nacional, as vagas em cada estado quando acontece, as pessoas concorrem para essas vagas. Eu, por exemplo, me inscrevi no meu concurso para Amapá. Passei no Amapá, morei lá alguns anos, depois pedi remoção para o Rio Grande do Norte, fui nomeado secretário e estou sendo mudado de estado a cada 6 anos, 5 anos. Mas normalmente o auditor é lotado naquele estado para o qual ele concorreu no concurso público, de acordo com sua ordem de colocação no certame. O senhor está vindo de onde, doutor? Eu agora estou vindo do Rio Grande do Norte. Mas o senhor é potiguar? Não, sou cearense. Cearense, né? E o senhor esteve no Amapá na época que o senador Sarney era senador? Não, ele não era ainda lá. Ah, foi antes disso foi ainda? Antes. Foi em 96. 96? São muitos anos de tribunal. Né? Já estou com 30 e tantos anos de tribunal, não lembro nem de cabeça mais. Qual foi a maior aberração que o senhor já viu nessa sua jornada no tribunal? Tem tantas que a gente prefere até esquecer. Também tem práticas boas, nós temos que ser também justos, né? Então, para manter a lisura, doutor, vamos ver um exemplo positivo e um negativo. A gente já viu muito órgão federal... Não precisa dar nome aos bois, vamos deixar A gente quieto. já viu muitos órgãos federais com boas práticas de pessoal, com boas práticas de despesas, de planejamento estratégico. O próprio Tribunal de Contas da União, por exemplo, que é um órgão controlador, mas estabeleceu seu plano estratégico há alguns anos atrás, com base no plano estratégico do TCU. Nós ajudamos o TCE a elaborar seu plano estratégico. O TRE do Maranhão, a mesma coisa, teve boas práticas, foi premiado, inclusive, pelo seu plano estratégico. Então, há boas práticas e eu acho importante sempre o gestor e o auditor ter esse discernimento quando vai a campo. Ele tem que examinar práticas ilegais, eventualmente, é o objetivo dele principal, mas também ressaltar e disseminar boas práticas que ele detectar. É assim que a sociedade evolui. Escapou bonito, né, Natanael, doutor? Não quis entregar aqui a bandalheira dos colegas.
Doutor, eu estava até me lembrando, quando vocês falavam alguma coisa aqui, de nosso amigo Madeira, Sebastião Madeira, quando foi prefeito de Imperatriz. Ele me contou isso, lacrimejou até. Logo que ele assumiu a prefeitura de Imperatriz, ele saiu agora, ano passado, 2018, em 2016, melhor dizendo, ele recebeu um hospital sem remédio, com licitação vencida e as pessoas morrendo pelos corredores. Ele disse que não teve jeito, ele teve que comprar remédio e foi processado e foi condenado nesse caso, doutor. Como que o cara se livra? É aquela história, se não me mato, morro? Não, essa é uma questão até curiosa. O Tribunal de Contas da União, agora nesse ano passado, recebeu mais de 300, quer dizer, mais de uma vez um prefeito reclamou, dizendo que o prefeito anterior não tinha feito a aplicação corretamente de recursos públicos federais e pedindo ao TCU para implementar TCS contra essas administrações. Isso vem de uma legislação que diz o seguinte: o prefeito que estiver entrando e notou algum problema, alguma irregularidade, ele tem que entrar com ação judicial cabível contra o gestor anterior, para que ele se livre daquela responsabilidade. Se ele for omisso, e talvez nesse caso concreto eu não examinei, ele tenha sido omisso por não ter comunicado, entrado com ação judicial, poderia até ter comprado depois e justificado. Mas primeiro ele tinha que comunicar: olha, Ministério Repassador do Recurso, essa situação aqui não está boa, está faltando isso eu não tenho como prestar conta. Mas tem como resolver, doutor? Tem, aliás, isso vai ser aberto uma demanda judicial, ele pode comunicar ao TCU, não, os prefeitos agiram errado, eles deveriam comunicar ao Ministério lá de Brasília, que repassou os recursos, o Ministério vai examinar o caso e provavelmente vai abrir uma TCE. Aí a TCE vem para o TCU. E aí a gente trabalha em cima disso. E enquanto isso, ele compra o remédio ou deixa as pessoas morrerem? Ele tem que se basear sempre na orientação da sua consultoria jurídica. Qual é o melhor momento de eu entrar com essa providência emergencial para não deixar a minha população sem assistência? No caso aí, Geraldo, no caso dele, acho que faltou aí uma boa equipe de transição para detectar, né? Isso, que orientasse, lesse a norma, fosse nos órgãos de controle, perguntar o que podia ser feito. A gente, com certeza, no caso concreto não, mas no caso em tese, a gente orienta, porque o TCU não pode trabalhar como orientador, porque depois vai dizer o TCU que disse. A gente apenas orienta em casos em tese, e esse era um caso em tese. Olha, nesse caso, se eu fosse prefeito, eu faria isso, está aqui a norma que diz o que você tem que fazer, obedeça a norma que você está liberto de qualquer problema. Agora, síndrome de Odorico Paraguaçu, né? Exatamente. E estamos falando de Imperatriz, Natanael, o segundo município do estado que, teoricamente, deveria ter uma equipe pronta para responder. Vou estar lá na isso, quarta-feira. Entendeu? Esse, pessoal, aproveitando isso, seja mais um trabalho da rede de controle nas audiências sociais, na audiência pública e controle social, e no nosso dia a dia, de conscientizar as prefeituras, nós estamos procurando fazer isso, de que é necessário que elas implementem controladorias gerais. Elas tenham consultoria jurídica própria, assessoria jurídica própria, e não terceirizada, mas própria, de carreira, para que o gestor, ao tomar decisões, ele esteja amparado, primeiro, na orientação jurídica contábil adequada, segundo, no órgão de controladoria que diga: prefeito, não faça assim não, pode dar isso aqui. Ou se ele já fez, prefeito, estava errado, não repita. Então, isso é importante que os prefeitos tomem consciência que esse tipo de assessoria é fundamental. Estava até conversando um dia desse com a doutora Ana Caroli, que é procuradora do município de São Luís e é vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores. Ela disse que nem procurador municipal muitos municípios não têm, doutor. É contratado, ou seja, de carreira mesmo não tem. Mas, doutor, aqui a gente recebe muito político, gente que a gente sabe em que time eles jogam, e a gente tem uma brincadeirinha aqui que a gente faz com eles. O senhor, como é um técnico, mas faz um trabalho público, nós o convidamos sem, no entanto, conhecer as suas preferências. Mas nós temos aqui um joguinho que é chamado o bloqueia e compartilha. Mesmo assim, o senhor vai passar, não vai sair daqui sem passar por nossa brincadeira. Vamos ao bloqueia e compartilha. Vamos ver, depois a Amanda disse, eu escolhi bem para a sua avaliação aqui. Eu vou mostrar uns nomes, o senhor vai me dizer. Todo mundo hoje em dia está nas redes sociais, né, doutor? O senhor está nas redes sociais? Estou, parcialmente, então, mas estou. Então, entendeu. Vamos ver o primeiro nome, quem é que tem aí? O nosso secretário de Segurança Pública, delegado de carreira e meu amigo Jefferson Portela. O senhor bloqueia ou compartilha? Eu compartilho. Tem uma justificativa? Doutor Jefferson faz parte da rede de controle. Começa daí, é uma boa referência. Segundo o trabalho que eu tenho notícia que ele tem feito,
tem surtido alguns efeitos positivos. Como todo gestor público, a gente às vezes não faz tudo o que a gente quer, faz o que a gente pode. Né? Certo. Segundo nome. Olha aí, a atual presidente do Tribunal Eleitoral, ministra Rosa Weber. Eu compartilho também. Nenhuma palavrinha da Rosinha? Não, apenas compartilho. Eu acho que Pronto. é uma autoridade que merece nosso respeito. Terceiro nome. Aí, ó. E o ministro da Sérgio Moro? Compartilho fortemente. Fortemente? Fortemente. É um fã do Sérgio Moro? Eu gosto da maneira de agir dele. Certo. Tu compartilha a Rosa Weber, Natanão? Compartilho. É? Tem feito um mandato ali, né, num órgão ali que é no colegiado, que é extremamente delicado, e mostrou que a mulher tem capacidade de presidir um colegiado aquele com elegância, maestria e desenvoltura, transitando bem, se posicionando bem nas celeumas que é demandado. Eu compartilho sim. Muito bem. Muito bem dito. Como era o nome daquela ministra que ficou pouco tempo no Supremo, que foi trabalhar na ONU depois? Lembra, doutor? Eu lembro, muito bonita, não estou lembrado do nome dela agora. É uma pena que ela passou tão pouco tempo no tribunal, enquanto que os outros, baseados na PEC da Bengala, vão ficar lá até não saber mais beber água sozinho. Acho que temos mais um nome, vamos ver quem é que falta. Olha, eu botei o doutor Caldas Furtado aí, ele é o funcionário de carreira do Tribunal de Contas do Estado e foi o penúltimo presidente do órgão. É uma pessoa de quem eu tenho um respeito enorme. O seu bloqueio ou compartilho com o Caldas Furtado? Compartilho. O doutor Caldas Furtado foi participante ativo da rede de controle. Foi um dos que nos ajudou a implementar a questão dos precatórios do Fundef aqui no Maranhão. Teve muitas realizações da rede de controle durante a gestão do doutor Caldas do TCE. Bom, né, Natanão? Bom, muito bom. Doutor Alexandre, agradecer a sua presença e quando tiver alguma coisa lá que seja para a gente divulgar, peça para a Amanda ligar para a gente e apareça aqui. Obrigado pela sua participação. Pode se despedir do nosso público. Agradecer a minha participação aqui no programa e principalmente lembrar ao público que agora, dia 11 de abril, em Matões, nós teremos a audiência pública de controle social e cidadania naquele município. Todos estão convidados, teremos a maior satisfação de recebê-los, respondermos perguntas e esperamos transmitir, trocar informações que vão melhorar a vida de cada um no seu município. Estejam presentes, 11 de abril, Matões, no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Matões. Muito bem, tomara que o Rubão dê uma ajuda lá, né, Natanael? E tu, amanhã tu segue para Imperosa? Amanhã vamos para Imperatriz. Preparado? Estamos sempre, né? Vamos para a guerra. Vamos para a guerra e volta aí. Na sexta-feira a gente volta, passar 3 dias aí ausente, porque o jogo lá é quarta, né? Tem a volta, tem a ida, tem os preparativos, tem a atenção do jogo, mas o Moto vai preparado lá para sair com resultado positivo e mostrar que é o Moto Clube de São Luís. É isso aí, muita força, muita sorte ao Moto. E amanhã estarei aqui novamente com você. Eu e o Alemão, que eu já falei com ele, o Alemão está de volta amanhã para substituir o Natanael. Felipe é uma reserva de luxo ali. É, reserva de luxo. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e tamo junto!